Você investiu em fundos de renda fixa, ou até mesmo diretamente em títulos como debêntures, títulos do Tesouro, CRI, CRA, e agora está vendo o seu dinheiro diminuir? Você entende por que isso está acontecendo? Sabe o que você deve fazer nessa situação? Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro aqui na Rio Claro Investimentos, onde a nossa missão é garantir que você vai estar sempre tomando as melhores decisões na sua vida financeira. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes casos em que seus investimentos em renda fixa podem variar e por que isso acontece e o que você deve fazer nessa situação. Antes disso, se inscreva no canal, curta, compartilhe para que a gente possa levar esse conhecimento cada vez para mais pessoas. Estamos gravando agora em janeiro de 2023 e recentemente a gente teve boa parte dos fundos de crédito privado rendendo negativamente. Isso aconteceu devido principalmente ao histórico caso da recuperação judicial das lojas americanas, uma possível fraude que escondeu bilhões de reais do balanço da companhia. Muita gente que viu esse rendimento negativo nos fundos ficou muito preocupada e saiu correndo para resgatar o dinheiro. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre o que você vai fazer com esses investimentos, é muito importante entender o que aconteceu nesse caso com os seus fundos e também vamos falar aqui sobre outras situações em que a renda fixa pode também ficar negativa, por que isso acontece e como você deve reagir em cada momento. Nesse caso em particular, a gente teve uma grande empresa que representava uma parte significativa do mercado de crédito brasileiro que entrou em recuperação judicial. Isso faz com que os títulos dessa empresa passem a valer muito menos no mercado do que aquilo que eles valiam antes dos acontecimentos. Assim, os fundos que detinham esses títulos nas suas cotas devem refletir esse novo valor. Daí vem a queda do fundo. Esse motivo, a quebra ou calote de uma das dívidas dentro do fundo, é apenas um dos motivos que podem fazer com que fundos de renda fixa, até mesmo os mais conservadores, pós-fixados, tenham uma volatilidade ao longo de um mês ou outro. Mas é importante ficar tranquilo, entender bem o motivo dessa volatilidade, o que está acontecendo, o que pode acontecer daqui para frente antes de tomar qualquer decisão em relação ao seu investimento. Olhando para trás, a gente teve vários momentos na história recente em que esses fundos tiveram alguma volatilidade anormal e atípica e inclusive meses negativos. Inclusive, a volatilidade agora com o caso das americanas está sendo menor do que vários outros momentos que a gente teve na história recente. Vamos entender agora então o que aconteceu em cada um desses momentos e como você deve agir em cada um deles. Primeiro, como que funcionam os fundos de investimento e no que eles investem. Investir em fundos, sejam de renda fixa ou variável ou qualquer outro tipo, é uma maneira de delegar as decisões para um gestor profissional que vai investir em seu nome em ativos normalmente muito mais diversificados do que o que você faria sozinho e muitas vezes com mais sofisticação também, com acesso a ativos que você não conseguiria sozinho. No caso de fundos de renda fixa, a depender do fundo, eles investem em diferentes classes de ativos. Os mais conservadores vão ter a maior parte dos seus ativos normalmente no Tesouro. Já outros, um pouco mais agressivos, procurando uma rentabilidade maior do que o básico ali do Tesouro, vão atrás de ativos de crédito privado, que são basicamente as letras de crédito de instituições financeiras, bancos ou dívidas de empresas, como no caso da Americana. É importante entender que qualquer investimento tem risco. Por menor que seja, no caso da renda fixa, o maior risco é a saúde financeira do emissor. Então esse é o principal ponto que pode gerar algum momento de negativo em relação aos fundos que você investe. Toda renda fixa é um empréstimo. Quanto maior o risco do emissor, de quem está te devendo, normalmente mais juros ele vai pagar para quem está emprestando dinheiro. Isso significa que esses fundos são muito perigosos? Não, pelo contrário. Em geral, você vai estar muito mais seguro do que investindo sozinho, uma vez que você tem um gestor profissional que vai analisar essas empresas, analisar esses emissores e equilibrar a carteira de investimentos de uma forma muito mais eficiente. A principal ferramenta que esses gestores usam para garantir a segurança desses fundos é a diversificação. Eles têm, em geral, uma política de investimento com uma limitação muito clara de qual o percentual do fundo que pode estar investido em cada emissor. Muitas vezes isso não pode passar nunca de 5% do valor do fundo. No caso das americanas, por exemplo, são raros os fundos que tinham mais de 2% do capital investidos em títulos
dessa empresa, mesmo ela sendo uma das maiores e acreditava-se que uma das mais seguras do país. Outro ponto é a capacidade muito maior que um gestor profissional tem de manter o acompanhamento na saúde dessas empresas e se antecipar a problemas negociando esses títulos antecipadamente. Mesmo assim, claro, existem momentos como agora, completamente imprevisíveis, em que todo o mercado foi pego de surpresa. Mesmo assim, em um momento tão grave, se você for olhar, os fundos que tiveram as maiores quedas foram quedas pouco significativas e o calote dificilmente acontece sendo 100%, embora isso já esteja sendo considerado dentro dos fundos. Uma coisa que também não acontece quando você investe sozinho, os fundos são obrigados a remarcar o valor dos ativos que eles têm dentro a preço de mercado, ou seja, no caso das americanas, hoje eles valem uma fração do que valiam há algumas semanas atrás, quando a empresa parecia saudável. Lá na frente, se a recuperação judicial das americanas funcionar e eles pagarem parcialmente ou completamente essa dívida, os fundos vão ter meses muito bons lá na frente, trazendo de volta esse prejuízo, porque eles ainda detêm o direito daquela dívida. Quem vende o fundo nesse momento, então, está basicamente saindo na baixa, vendendo seus títulos por zero e abrindo mão de uma possível recuperação. O pior já passou e agora a verdade seria um bom momento para você investir nesses fundos. Quem compra um fundo com papéis das americanas agora está basicamente levando as debêntures da empresa de graça. Embora elas possam realmente não valer nada, pode ser que elas passem a valer algo no futuro. Existem também vários outros motivos, além da quebra e do calote de algum dos devedores, para existir uma remarcação nos títulos ou alguma volatilidade dentro dos fundos de investimentos. Isso aconteceu com frequência nos últimos anos. Até o Tesouro Selic, o ativo mais conservador do Brasil, teve um mês negativo em setembro de 2020. É raro, mas acontece. Em geral, isso ocorre quando a gente tem uma mudança muito grande na expectativa de juros. Quando os juros sobe muito, tudo aquilo que é pré-fixado é remarcado de acordo com essa volatilidade. É uma lei básica de oferta e demanda. Se você tem um título que paga pouco em relação ao que os novos patamares de juros pagam, ele precisa diminuir de preço para poder voltar a ser atrativo para compradores. Entretanto, é importante entender que, por ser renda fixa, no final, esses papéis sempre vão pagar positivamente aquilo que foi acordado no início da emissão. O que muda é que, naquele momento, como o prazo do papel ainda é grande, você vai ter uma queda, uma desvalorização nos títulos, mas depois isso vai ficar positivo ao longo do tempo. Vamos olhar, por exemplo, o retorno histórico de um fundo de renda fixa de crédito privado, o RX Vinson, um dos mais consistentes do Brasil em entregar um retorno acima do CDI, mas que sofreu com todas essas crises que eu comentei nos últimos anos. Em 2019, tivemos um momento de queda na taxa Selic e melhora dos dados econômicos. Infelizmente, em seguida, a gente acabou vendo a chegada do Covid em 2020. Mas nesse momento, muitos investidores, vendo os juros caindo muito, resolveram migrar para a renda variável. Foi uma venda em massa de fundos de renda fixa, saindo dos investimentos de renda fixa para ir para ações ou investimentos mais agressivos em busca de uma rentabilidade maior. O que aconteceu, entretanto, foi que muita gente saiu a qualquer preço e os fundos foram obrigados a vender esses ativos que tiveram uma demanda muito alta. Acabou que isso se retroalimentou, as pessoas vendo os fundos, além de estarem com juros mais baixos, caindo, acabaram vendendo mais e mais. Logo em seguida, a gente teve o Covid no início de 2020. E aí, outro motivo fez que muitos investidores vendessem, que foi a busca por liquidez naquele momento em que ninguém sabia o que aconteceria com a economia e muitas vezes os investidores precisavam utilizar o dinheiro no seu próprio negócio para manter as suas atividades funcionando. Qualquer investidor que estava investindo em qualquer coisa nessa época viu o efeito que o Covid teve no mercado. Muitos investidores aterrorizados também saíram vendendo e isso fez com que esses fundos sofressem mais do que nunca. Quem sacou ficou no prejuízo, assim como quem sacou lá em 2019. Mas quem, entendendo que a dívida das empresas continuava saudável, pelo menos naquele momento, e segurou esses títulos,
teve em seguida os melhores meses da renda fixa, com fundos como Vinson rendendo quase 500% do CDI. O essencial de se entender nesses momentos é a importância de compreender o que existe dentro dos fundos e como eles se comportam. Seja por causa de uma alta de juros que realmente desvaloriza os papéis prefixados, ou seja por causa de um momento de desespero que as pessoas estão vendendo mais do que comprando, o que pela oferta de lei e demanda, faz com que os ativos fiquem mais baratos. A única coisa que está acontecendo é que nos fundos você está vendo o reflexo real do que acontece no mercado de renda fixa, no mercado secundário de renda fixa, onde os diferentes investidores estão negociando aqueles títulos. Quando você investe diretamente num CDB, num LCA, num ativo de um grande banco, você acaba não vendo esses acontecimentos porque o dinheiro está ali parado, mas muitas vezes se você tentar passar esse título adiante, você vai descobrir que ele vale menos do que aparece na tela para você. Quando você segura no longo prazo, entendendo que nada mudou em relação àquele emissor, em relação àqueles papéis, você pode ficar tranquilo. No caso, por exemplo, das Americanas, houve sim uma mudança em relação a um dos emissores, mas isso já passou. O dinheiro que foi perdido já foi perdido, não tem como cair mais do que 100%. Um caso, por exemplo, dos investidores do Nubank, que normalmente não têm tanto conhecimento e estão perguntando se devem ou não manter o dinheiro no fundo, a resposta é claro que devem manter, a não ser que algo tenha acontecido com os outros emissores também. Por quê? Aquilo que já passou, agora a única coisa que pode acontecer é um rendimento positivo nos títulos das Americanas, uma vez que eles já foram remarcados para perto de zero. Em resumo, a mensagem que nós queremos passar aqui é que investir em renda fixa também traz volatilidade. A renda fixa é fixa no vencimento, caso tudo dê certo. Mas até lá, pode ser que exista uma volatilidade no meio do caminho. Outro ponto importante é entender que também não é um investimento trivial, apesar de ser conservador. A Rio Claro Investimentos oferece serviços profissionais com especialistas prontos para te ajudar a alcançar a sua independência financeira, montar um bom planejamento financeiro e entender muito bem como funcionam as ferramentas que a gente está utilizando para chegar lá. Caso você queira investir com mais tranquilidade e mais segurança, entre em contato conosco agora mesmo para saber mais sobre como funcionam os nossos serviços.